Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 27 de abril, domingo. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, no primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontraram, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Era o primeiro dia da semana, ou seja, domingo. Para nós cristãos, o dia sagrado é o domingo, pois é o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Os discípulos estavam reunidos, com medo, fugindo, afastados. As portas estavam fechadas. Não são as portas da casa, mas do coração, pois estavam com medo. Jesus entrou, venceu as barreiras do medo, das portas fechadas, e se colocou no meio deles, dizendo: A paz esteja convosco. Esse é o grande dom, a graça que o ressuscitado nos traz, da paz. De uma paz que não tem limites, que não tem medidas, de uma paz que alcança nossos corações. E Jesus então mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus mostra suas marcas de amor, suas feridas de amor. O ressuscitado é o mesmo que esteve na cruz. O vencedor da morte é aquele que viveu no meio deles, lá na Galileia. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Grande foi a alegria de todos eles, embora ainda não entendessem plenamente o que havia acontecido. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. A história de Jesus não termina com a ressurreição, mas ela continua através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, que são os continuadores da sua missão. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Vejamos, irmãos e irmãs, o poder e a graça e a misericórdia que Deus concede à sua igreja por meio dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Poder de perdoar, de ligar e de unir. Nós vimos isso claramente nesses últimos dias com o falecimento do Papa Francisco. Líderes mundiais, jornalistas, pessoas do mundo todo, de outras religiões, elogiando o Papa Francisco, que foi um homem de paz, de esperança, de alegria, que trouxe união, que trouxe um desejo de paz para o mundo e esperança para os povos. Tomé, que era chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. E por isso não encontrou Jesus. Quem não está com a igreja não encontra Jesus ressuscitado. Os outros discípulos contaram: Depois vimos o Senhor. Mas Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Tomé exigia ver para crer. 8 dias depois, ou seja, no domingo seguinte, estavam novamente os discípulos reunidos em casa, e dessa vez Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. E estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes?
Bem-aventurados que creram, sem nunca terem visto. Nós somos bem-aventurados, porque cremos. Ainda que nossa fé seja frágil e pequena, mas nós cremos, sem termos vistos. Confiamos e sabemos que o Senhor ressuscitou, que a sua misericórdia é eterna, que Ele nos sustenta nessa nossa caminhada rumo ao Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.